está aqui com dois representantes aí desse movimento, e a gente queria entender o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, aí com essa onda de violência, sem transporte, aulas suspensas, as pessoas com medo. O que está acontecendo? Que não sei quem pode começar dando um panorama aqui para a gente, para nossos internautas. Talvez dizendo se tem alguma relação com o que eu estava levantando, né? Que eu fico sempre com a orelha em pé. É um prazer rever você, Fernando. Eu fico sempre com a orelha em pé em relação à sabotagem bolsonarista nos estados governados pelo PT. Isso já aconteceu no Ceará no passado, né? No passado. Então, assim, você já fica meio bolado, né? Como o povo fala, já fico meio bolado. O que vocês acham? Hein? Tem realmente essa suspeita de ter bolsonarismo por trás dessa ação aí no Rio Grande do Norte? Bom, antes de mais nada, Pedro, minhas saudações para você. Sinara, muito bom te ver, saudade. A gente tem que se encontrar pessoalmente para tomar um café, bater um papo. A Adri e todos os demais aqui estão participando dessa live. Eu acho que o Pedro tem as considerações dele, eu também tenho as minhas. Eu acho que eu já vou pelo final da pergunta. Pelo final da pergunta que a Sinara colocou para a gente agora, tá? Não obstante, a gente sabe que tem muito pano para manga, muita discussão, e a discussão não acaba hoje, viu? Se eu não estiver enganado, se não levantar a cortina de fumaça, eu acho que o ano inteiro vai ter essa discussão sobre o que está acontecendo agora no RN. É muito precoce em dizer que existe uma conspiração bolsonarista. O problema é que o bolsonarismo em si, né, Sinara, ele é conspirador. O bolsonarismo em si, ele lida com conspiração o tempo todo. Eles vivem disso, eles se alimentam disso. Não é? E, claro, nas suas redes subterrâneas, em especial nas redes sociais, eles podem muito bem alimentar uma série de narrativas. O que eu posso dizer com propriedade é o seguinte: não dá para se dizer, no primeiro momento, agora que está acontecendo esse rastilho de pólvora aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, não dá para a gente dizer que o bolsonarismo ou seus asséculos estão diretamente envolvidos. Mas posso dizer sim, em termos de construção narrativa, que, como acabei de falar, narrativas estão sendo construídas principalmente por setores de oposição à atual governadora Fátima Bezerra, que é do partido do presidente Lula, e que, claro, nas redes sociais, como eu comentei aqui, estão lá destilando todo tipo de ódio, de mentira, de desvio de atenção, para essa discussão das reais causas do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Norte. Então, pode ter certeza. A começar, eu posso citar claramente aqui, né? Um ex-candidato que teve o registro indeferido, que, por sorte ou azar dele, foi o mais votado na eleição, mas não conseguiu entrar, o policial Wendel Lagartixa, que ontem mesmo tentou aí desviar o foco do real problema aqui, da ação do crime organizado aqui na RN, dizendo que a governadora tinha da Brasília conversar com o ministro Flávio Dino, não era para pedir ajuda para a RN, não, era para destituir a candidatura dele, junto lá ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai confirmar, né, que Lagartixa é inelegível, não podia ter esse candidato, porque Lagartixa, no final das contas, é um criminoso, o cara foi condenado pela justiça por um crime hediondo, e não podia ser candidato. Se ele foi mais votado, isso é outra discussão da política, até porque, né, ele foi mais votado justamente com esse apoio maciço do bolsonarismo e da sua narrativa falaciosa e mentirosa. Mas não vamos entrar nessa discussão aqui. O que importa a gente falar é que o Lagartixa é um exemplo clássico. Ele, blogueiros bolsonaristas, que estão agora se aproveitando exatamente do caos ocasionado aqui no Rio Grande do Norte para tentar ganhar dividendos políticos, para se aproveitar de ônibus queimado, de carro queimado, de supermercado queimado, de tiros em delegacias e postos policiais, para tentar, no final das contas, fazer valer seu discurso autoritário, fascista, de Estado policial e incompetente, porque eles mesmos não fazem nada, nunca fizeram nada, são incompetentes, tiveram carreiras policiais medíocres e agora querem dar pitaco diante de uma crise tão grave, tão delicada e tão horrorosa que está acontecendo na segurança pública do Rio Grande do Norte. Pedro, qual que é a sua avaliação?
Bem, o Fernando tocou muito bem, né, que está tendo um uso muito claro com relação às hostes bolsonaristas, com relação a esse caso, né, tentando já transferir, inclusive, digamos, a vitória do Lula como responsável aí, sobre isso, né, então aí você vai ter várias retóricas, algumas retóricas, digamos, menos presentes, não menos oriundas do submundo, que seriam retóricas, por exemplo, dizendo que há um desgoverno, que não há administração adequada com relação à segurança pública, né? Outros já mais do submundo mesmo, que fala que tem uma associação já criminosa relacionada entre PT e que agora está em todas as instâncias e por isso a criminalidade está se sentindo mais solta para fazer. A questão é que um debate não é fácil, né? E o Fernando trouxe isso de uma forma... isso é caro com essa discussão, não é? Quando a gente tentou saber quais eram os motivos, né? Então teve chute de todo lado, sabe, Sinara? Dri e Denis, teve chute de todo lado. Então, primeiro se falou um pouco, e não que essas coisas estejam não coordenadas, né, mas às vezes o santo é um pouco de barro. Em algum momento se falou com relação a algumas ações da polícia, né, que teriam, né, incomodado o crime organizado, inclusive com resultado letal. Um ponto, né? Também teve, por outro ponto, aí a presidente do Sindicato dos Policiais Penais, dizendo que o que aconteceu foi um afrouxamento dentro do sistema. Bem, com relação a esse ponto, ele é falacioso. O sistema do Rio Grande do Norte, digamos, a disciplina, né, do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, ele, na verdade, ele é anterior, se mantém anterior à Fátima, né, desde a época de Luiz Mauro, que chegou e fez a intervenção federal aqui, hoje eu acho que ele está no Ceará, se eu não me engano, mas está nos mesmos padrões, né? Inclusive, com relação a esses padrões, que há uma discussão, e aí tem algo que a gente pode se fiar, que essa facção criminosa, né, ela está reclamando com relação a alguns pontos, com relação ao convívio dela dentro dos presídios, né? E aí é uma coisa que a gente vai ter que examinar e ver como tratar, né? Deixando claro, né, se trata de um grupo de pessoas, a facção, né, que é acostumados a matar, roubar, agredir, chantagear e ameaçar, né, outras pessoas. Então, a ética deles, digamos, é muito mais violenta. Mas há ali componentes, né, que a gente vai ter que dar uma olhada, por exemplo, a questão de remédios que não estão entrando, não é? A questão da comida, de repente, que está azeda. Essa é a pauta que eles trouxeram. Se há outras pautas por trás, né, aí o tempo e a política vão poder nos responder, né, mas a gente hoje tem esses cenários assim, né, que estão sendo desenhados, de um lado uma ação da polícia que estaria incomodando, de outro uma leniência estatal que não é o caso, esse aí a gente pode tirar, e do outro lado seria, digamos assim, a classe prisional, né, estaria descontente com o seu convívio dentro dos estabelecimentos penais e teria articulado, né, essa ação como uma forma de manifestação política a partir de terrorismo. Essa questão dos presídios me preocupa muito, viu? Eu acho que eu vi esses dias, eu até comentei aqui que eu vi ontem, né, os anúncios do novo Pronace, né, as ações do novo Pronace, senti falta da questão penitenciária que eu já tinha sentido falta durante os governos Lula e Dilma, né? Vocês não acham que está fazendo falta isso? Está no... Pedro? Alô? Fernando? Vocês estão no mudo. Estamos aqui, Sinara. Então, vocês não acham que fez falta questões relacionadas a presídios nesse programa, né? Nessa primeira etapa, né, de anúncios na área de segurança pública no governo? A gente já teve muito problema com isso, desde Pedrinhas, no Maranhão, né? Eu falei até outro dia, Pedro e Fernando, com o Marivaldo, que está lá na secretaria do ministro Dino, né? Uma pessoa muito boa, Marivaldo Pereira, que tem uma questão, por exemplo, né? Você vê que toda questão de motim, de rebelião, passa pela questão alimentar, e até hoje os presídios são alimentados com quentinhas, é privatizado, quando está comprovado em todos os lugares do mundo e do Brasil que os presídios funcionam melhor quando
fazem a própria comida, né? Isso é para remissão de pena, né? Isso é para conforto do preso, e evita rebelião. Então, assim, tem coisas que precisam ser feitas nessa área de penitenciárias e que não foram feitas até hoje, né? Com certeza. Pode falar, eu falo depois, Daniel. Beleza. Valeu, Pedro. Tuberculose em presídio. Tuberculose, né? Coisa medieval, né? Hã? Coisa medieval. Tuberculose em presídio. E se tem tuberculose, tem mais coisa, viu? Tem rato, tem barata, tem falta d'água, tem falta de higiene. Ora, a lei de execução penal é de 1984, Sinara, e já passou por várias reformas. E ela prevê, em um de seus capítulos, a assistência ao apenado. Assistência social, assistência jurídica, assistência religiosa e o mais básico, que é a assistência material e a saúde. No momento em que você tem um presídio, um estabelecimento penal, com comida estragada, faltando água, faltando assistência médica a ponto dos presos se contaminarem, outrora foi Covid, e agora por tuberculose, ou na verdade sempre por tuberculose ou pneumonia, óbvio que a lei não está sendo aplicada. Uma lei que já tem quase 40 anos. Agora, o grande problema, Sinara, Idri, Pedro, os demais aqui, quem está participando da live, é que eu vou tocar aqui um assunto delicado do ponto de vista político, mas precisa ser colocado, porque eu já coloquei várias vezes, coloquei isso em sala de aula, coloquei isso em outras lives, coloquei isso toda vez que eu sou acionado em Estado para falar sobre isso. É que assistência a apenado não dá voto. Assistência ao apenado não é pauta política. Independe de coloração partidária, sendo você mais à direita ou mais à esquerda. A discussão do sistema prisional sempre foi uma discussão feita para fora, feita no ambiente, na arena política do discurso público, sempre foi uma discussão de política mais repressiva, de mais repressão, de mais concurso, de mais policiais penais, agentes penitenciários, de mais efetivo, de mais guarita, controle de fuga. Ao se pensar no sistema penitenciário, se pensou o quê? Um gestor eficiente que controle fugas. E foi nesse sentido, né, que o Mauro Albuquerque veio a ser secretário de sistema penitenciário aqui no Estado, depois foi para o Ceará, e instituiu a chamada doutrina Mauro, que é aquela doutrina, Sinara, que se estabelece lá em Guantánamo, lá na área de Guantánamo, que é quebrar o preso. Para quê? Para evitar que ele se rebele, para evitar rebelião, para evitar que ele se comunique com o meio exterior, que aí você sufoca as facções criminosas, porque a gente sabe, né, que os salves, os chamados salves de rebeliões e de ações terroristas de presos nas ruas, vêm de ordens dos presídios, do sistema de comunicação estabelecido do presídio, e é basicamente isso. Só que quando você quebra o preso, você corta a comunicação, você também corta direitos básicos que estão previstos em lei, estão previstos na Constituição e estão previstos em convenções internacionais. E essa discussão ela é delicada, porque ao mesmo tempo em que o gestor ele tem que se mostrar um gestor firme que impeça a fuga nos presídios, e é por conta disso que a governadora teve esse desafio, e nos seus primeiros 4 anos de gestão, nesse quesito de contenção, de evitar fugas, ela foi bem sucedida com o secretário que até então ela tinha. A governadora agora do Estado ela tem um novo desafio, que é de como estabelecer essa disciplina prisional, evitando-se fugas, evitando-se o fomento do crime organizado dentro dos presídios, exercer o controle onde tem que ser exercido, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ao mesmo tempo, humanizar, estabelecer regras de humanização em atendimento à lei de execução penal, em atendimento a todas as disciplinas legais sobre um tratamento minimamente humanizante. Então, o grande desafio é esse, para a reforma do sistema penitenciário no Rio Grande do Norte. Como equacionar isso? Equacionar a manutenção da ordem com a consecução de direitos, porque preso tem sim direito. Preso tem direito à visita familiar. Preso tem direito à alimentação digna. Preso tem direito a atendimento médico. E, claro, na lógica da sociedade, no imaginário da sociedade, o imaginário assolado pelo medo, pela violência,
É óbvio que as pessoas só têm aquela mentalidade, né, punitiva. Não, que preso é monstro, é animalizado, tem que ser exterminado. A lógica da necropolítica, a lógica do extermínio. E o problema, Adri e Sinara, é que governos ditos progressistas, não sei se de forma até acomodada, estão se rendendo a essa necropolítica, no momento em que não percebem, ou não se apercebem dessa falta de humanização, dessa privação de direitos, que acaba transformando o sistema penitenciário num barril de pólvora. E daí as consequências. E, claro, existe toda uma articulação. Não se, essa crise que está sendo passada, agora está sendo vivenciada, Sinara, Idri e Pedro, eu entendo que tem que ser um aprendizado. Toda crise é um momento de aprendizado. E se o governo do Estado do Rio Grande do Norte aprender com isso, vai sim conseguir efetivar mudanças profundas na sua segurança pública e no seu sistema prisional. Porque, vejam, essa atuação aí, tão acachapante, tão chocante nas ruas, com um caos generalizado, com escolas fechadas, com ônibus parados e com pessoas trancadas dentro de casa assustadas, isso no estado inteiro revela o quê? Que pelo menos, em termos de inteligência policial, não se sabia ou se subestimava a extensão e o poder de uma facção criminosa aqui nesse estado. Isso é fato. Porque se há um discurso colocado pelo secretário de que esses ataques já foram premeditados e foram analisados antes, como é que não foram evitados? Se já havia previsão antes, já sabia que ia acontecer, por que não? Então, se já sabia que ia acontecer, quais os pontos? Que tipo de fiscalização, que tipo de monitoramento foi feito aí para, enfim, se evitar? E veja bem, detalhe, a capital ela está bem guarnecida. Eu não tenho a menor dúvida de que a capital potiguar, de que Natal está tendo a melhor forma de proteção. Mas e o resto do estado? E Parnamirim aqui do lado, que teve um ônibus queimado. E Caicó, região de Seridó, nosso estado, em que você tem ali, pela madrugada, órgãos públicos incendiados. Essa é a realidade que tem que fazer repensar e refletir. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo aqui fazer a crítica pela crítica. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe disso. Mas a gente tem que, de fato, né, diante dessa crise, refletir e pensar. Sim, temos que estabelecer novos mecanismos de controle, mas temos que também estabelecer novos mecanismos de cumprimento da lei. E, para cumprir a lei, também tem que cumprir direitos dos apenados. Antes de passar para o Pedro, deixa eu só ler o comentário do Libório, que é da Praia da Pipa. Aqui no Rio Grande do Norte, as pessoas estão com medo. Aqui em Pipa diminuiu muito o movimento noturno. Libório, que é nosso membro aqui da TV Fórum, lá da Pipa. Pedro. Eu queria fazer resgatar um pouco o que a Sinara trouxe, né, e também aproveitar, pegar um gancho também do que o Fernando fala, né. A gente tem que ser diligente em muitos pontos, sabe, Sinara? Estão faltando ainda sinalizações por parte do governo Lula, inclusive, né? E que até tiveram as sinalizações contrárias, inclusive, que a gente ficou até, digamos, apreensivo, né? A gente tem que pensar, por exemplo, muito, a gente tem que pulsar muito a política de segurança pública no Brasil. Eu poderia falar de segurança pública no geral, mas vamos falar só de sistema prisional para a gente ver como as coisas são iguais. Qual é o sinônimo? O Fernando falou várias vezes isso, inclusive, aí. Ele não deu esse nome, mas eu estou colocando. Qual é o sinônimo que se tem generalizado com relação à eficiência de um sistema prisional? Não ter fuga. Disciplina, não ter fuga. Quando, na verdade, esse não é o fim, exatamente, de um sistema prisional. O fim do sistema prisional, né, entre outras coisas, um fim muito caro, e ele é o mais efetivo para a sociedade, é a questão da reincidência, de diminuir o número da reincidência criminal. Que aquelas pessoas que estão lá, elas não voltem a delinquir, seja pelo prejuízo de estar lá, seja também pela oferta de oportunidades, né, do cara poder ter um tempo para poder se reexaminar, né, enquanto membro da sociedade. Né. Aqui, a gente tem um fracasso retumbante, é incrível, a gente acha que nosso sistema é um sucesso aqui no Rio Grande do Norte, ou outros estados também, né? Não tem fugas há 6 meses, há 1 ano, há 2, e qual é o índice de incidência criminal? 75%. 75%. Quer dizer, qual é, cadê, eu não estou vendo os louros aí. Ao contrário, aquelas pessoas que estão lá, elas estão o quê? Em stand-by para voltar a delinquir. Então, você pega o cara lá, que foi preso, por exemplo, em Mãe Luísa, aí ele pega 3 anos de cadeia. O que é que significa 3 anos de cadeia? Ele fica 3 anos
potencializando a sua capacidade criminal, porque está ali aprendendo e constituindo novos networks, e para quando voltar pior. Aí, pronto, aí depois ele volta pior, e quem sabe ele é preso de novo, ele fica suspenso em stand-by. É como se você literalmente jogasse sujeira para debaixo do tapete. E isso é uma reflexão, Sinara, que está faltando à esquerda. A gente é favorável muitas vezes claro, muitas vezes não, a direitos humanos, a respeito da Constituição e etc., mas a gente parece que não enxerga a funcionalidade disso. Quando chega em alguns momentos críticos, a gente abre mão disso e segue as velhas normas, as velhas doutrinas que fazem com que a gente tenha, aí voltando à segurança pública, onde é a minha área mais específica, o pior sistema de segurança pública do mundo. É o Brasil, é o país que mais mata o seu povo, Sinara. Né? Então, Dri também, é o povo que aqui a gente mata 40 mil brasileiros todo ano. Né? A gente tem números assustadores, fora outros números de violência que a gente poderia falar com relação, por exemplo, ao número de estupro, que mais de 200 mil ao ano, violência doméstica, o trânsito, que a gente é o sétimo país que mais mata do trânsito do mundo. Então, a gente está, sabe, rodeado de vários sintomas terríveis com relação à violência sistêmica no país, e a gente acha que vai curar isso, né? Curar um pouco higienista, mas resolver isso, né, conviver melhor com isso, a partir das métricas e do modelo que já estão aí desde a década de 50, 60, e que não resolvem nada, tanto para a segurança pública, como também para o sistema prisional. A gente vai continuar sem fugas, e a gente vai continuar tendo um fato, eu esqueci de falar, eu vou encerrar aqui na minha fala. O Brasil é um caso sui generis com relação a facções criminosas. Por quê? Há lugares que as facções criminosas elas são étnicas, elas são regionais, elas são por demanda, por atividade criminal. Aqui no Brasil, elas originaram de onde? Do nosso sistema prisional. Isso não é ao acaso. Isso não foi uma levianidade, digamos assim, ao acaso. Não foi. Isso não é aleatório. Isso tem uma razão de ser e vai continuar tendo razão de ser. Né? As facções elas têm exércitos internos e externos aos presídios. E vai continuar sendo assim enquanto a gente não rever nossa política. Mas, né, é um exame duro e é um exame que mexe em estruturas e interesses. Nada. Tem muita gente que se beneficia e ganha com o que está acontecendo. Olha só, vou passar para uma última rodada, não sei se o Denis quer comentar também alguma coisa, já com uma pergunta, a Força Nacional chegou, né? Qual que é a expectativa do fim, assim, pelo menos para as pessoas poderem sair na rua? A Veranice também, de Natal, acabou de postar aqui também no chat que tem uma consulta médica, que estava com medo, mas estava indo. Boa sorte para a Veranice aqui. Aí, então, uma palavra final aí desse qual que é a expectativa para o fim, pelo menos ali para esse contorno da situação, para as pessoas poderem ali seguir a vida normalmente. Passar para o Denis também dar uma palavrinha aí, o seu comentário, depois o Fernando, o Pedro, e a gente encerra depois a live, mas também com convite para a gente continuar acompanhando essa situação, que é um tema bem complexo, que merece ser bem debatido. Denis. Eu queria pegar um pouco isso que a senhora colocou, né, e também o Fernando, da necessidade de debater um pouco mais da questão semiprisional. Né? É importante isso. E eu conecto isso, veja, eu acho que nós temos um problema muito sério, que tem que aprofundar um pouco mais, da política de carceramento em massa no Brasil. Né? E tem um perfil esse detento, não é qualquer um. Tá? 67,5% dos detentos são negros. Tá? São pessoas pobres, são pessoas de periferia. Tá? A grande maioria, né, tem esse perfil. É o indesejado por essa sociedade. Então, não é à toa que existe uma movimentação de negar os direitos básicos desse detento. O perfil dele mostra muito bem isso. O perfil de quem é esse jovem. Tal. Perdão, de quem é esse detento. São jovens negros de periferia, na sua esmagadora maioria. Então, essa é uma coisa que é importante. E essa tendência cada vez maior ao encarceramento. Né? O discurso punitivista ele tem crescido de forma assim, sobremaneira nos últimos tempos. Por exemplo, é uma coisa muito interessante assim, né? Eu me lembro aí na época quando ainda o Coiso estava na presidência, né, os seus apoiadores, a extrema-direita apoiava, quando as feministas colocavam a questão da cultura do estupro, né, que é um debate importante, né, a questão da violência contra a mulher, eles reagiam dizendo o seguinte: não, a gente é contra o estupro, então nós defendemos que o estupro vire crime hediondo.
Então, sempre a resposta é pela punição. Sempre a resposta é pela punição. É claro que tem que punir crimes como esse, mas não é só a punição. É um processo um pouco mais complexo que isso, né? Porque não é só o ato em si, mas quais são as condições que levam aquele ato, né? Então, esse debate, ele sempre foi colocado nessa perspectiva, né? É importante a gente apontar isso. Então, é necessário um debate sobre essa política de encarceramento em massa que tem vigorado no Brasil. O Brasil é o segundo ou terceiro país com a população carcerária do mundo, isso é sério. E isso não tem redundado numa redução da violência, pelo contrário. Tem aumentado, inclusive, o número de pessoas negras encarceradas. Tá? Até que, há um cruzamento de uma intensificação do racismo estrutural institucional com essa política de encarceramento em massa. Então, esse é um debate importante, inclusive, né, em vários relatórios das áreas da ONU de Direitos Humanos têm apontado esse problema do Brasil, né, esse caminho do encarceramento em massa em função dessa cultura punitivista. E outro aspecto importante, né, que o Fernando, né, e o Pedro têm colocado, qual o papel, né, das detenções, né, das casas de detenção? Qual o papel delas? Né? Punitivista ou de ressocialização? Né? Porque o objetivo é a ressocialização, né? A reintegração na sociedade, e não meramente a exclusão dessa pessoa da sociedade. Tá? Então, acho que esse debate é importante ser realizado. Então, quando a gente defende direitos humanos, direitos básicos, desse detento, inclusive a sua reinserção na sociedade, essa coisa muito louca, né? Uma campanha maluca contra as saídas temporárias que se fazem, né? Contra as visitas familiares, quer dizer, a apartação desse sujeito da sociedade, a negação de, por exemplo, desse ex-detento que cumpriu a pena de reinserir no mercado de trabalho, enfim, há um conjunto de posturas, de propostas, de situações que vai levando que a política de detenção no Brasil não seja uma política voltada à sua ressocialização. Isso é meramente a sua exclusão. Aí as tensões vão se intensificando e o que acontece? Qual a resposta da extrema-direita? Aumentar a repressão mais ainda. Né? Então, é uma conta que nunca vai fechar. Eu vejo que é necessário, de fato, entrar esse debate de forma mais precisa aí no campo progressista. Né? Acho que é isso. E eu quero ressaltar, né? Há um viés racista nessa política. Que são jovens negros de periferia que são as vítimas desse processo. Muito bom. Fernando. Denis, eu saúdo a tua fala, foi uma fala muito inteligente, tá certo? Uma fala necessária, extremamente relevante. Agora, e que eu concordo em gênero, número e grau. Porém, o que a gente percebe, e aí, claro, nós, enquanto militantes progressistas, formadores de opinião, nós temos o nosso espaço de responsabilidade em relação a isso, é que nós deixamos durante décadas, fomentar uma cultura punitivista. Uhum. Claro, essa cultura punitivista na história brasileira vem, né, de períodos autoritários, passamos aí por mais de 20 anos da ditadura militar, tivemos um processo aí de redemocratização que ainda não se concluiu e, claro, a gente tem que citar os 4 últimos terríveis anos que tivemos de total retrocesso. Você citou o nome do coisa aí, porque de fato é coisa mesmo. Porque o retrocesso foi tão grande, que a gente até, né, se poupa e bate na língua para não citar o nome do cara, do ladrão de joias lá, que está lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, a gente tem que pensar o seguinte, já que a gente tem essa cultura autoritária, como lidar com ela e como estabelecer de fato e cobrar dos nossos governos progressistas eleitos com nossos votos, cobrar até que ponto nós vamos ter a efetivação de políticas criminais de fato reformadoras. Porque até agora, pelo menos em termos de Rio Grande do Norte, infelizmente, eu sou um apoiador de primeira hora do governo da professora Fátima, que tem avanços notáveis em diversas áreas. De fato, reerguer o Estado, inclusive do ponto de vista econômico. Mas tem muito a aprender aí, e quando eu falei aprendizado, eu falo realmente de consciência de coração, tem muito o que aprender no que tange a política criminal para o sistema penitenciário e para a segurança pública. Tem que aprender muito mesmo. Por quê? Porque senão a gente vai continuar, daqui a 2 anos, Sinara, eu vou me aposentar da polícia. E eu acho que, se eu voltar a advogar, eu infelizmente acho que se mantiver o mesmo entendimento do governo progressista de que segurança pública tem que ser gerida dessa forma, que o sistema prisional tem que ser gerido da forma que está, nós vamos continuar enxugando o gelo. Essa que é a realidade.
e enxugar gelo, Denis, é a manutenção daquilo que você acabou de falar, de uma política criminal punitivista, tá certo? Racial, porque ela é discriminatória, tá certo? Ela é demográfica, porque ela vai atuar em áreas específicas e são áreas pobres, e estigmatizante. Estigmatiza jovem e principalmente jovem negro da periferia. Aí o que acontece? De um lado, você tem essa política punitiva em que se encarcera muito, e ao se encarcerar, você vai ter que lidar com tabus. E um dos tabus que os governos de esquerda não querem trabalhar, que o governo Dilma não quis trabalhar, inclusive exonerou um secretário por conta disso, um secretário vinculado ao Ministério da Justiça. A política de drogas, que é um grande impulsionador, Denis, do encarceramento em massa no Brasil. É claro. A Polícia Militar, não sei o que estou falando, o professor Luiz Eduardo Soares fala isso. A Polícia Militar, ela é produtivista, ela trabalha, Sinara, um taylorismo penal, não confundir com terrorismo, um taylorismo penal baseado no quê? Empreender muito. Empreender quem? É produtividade, né? Eles trabalham com produtividade. Quanto mais prende, por isso que ele está falando em taylorismo, gente. Isso. Quanto mais prende, mais é considerado bom um sistema. Quando devia ser o contrário, né? Quanto menos prende, mais é considerado bom. Mais elogio você recebe, mais possibilidade de promoção, de ascensão funcional, de receber gratificação. A lógica ela é econômica, a lógica ela é perversa, mas é econômica também. Entendeu? Porque é a lógica do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo que você tem um Estado penal produtivista e punitivista, você vai ter um crime organizado, né, Sinara, Dri, Pedro e Denis? Você vai ter um crime organizado que também vai, aos moldes do capitalismo, ter a sua produção. E como é que ele faz isso? Ele recruta. O sindicato do RN recruta. Porque no momento em que, na crise econômica, aumenta o desemprego, e o jovem da periferia recebe uma proposta de receber R$1.000, R$1.500, R$2.000 de remuneração, pagando 100 de mensalidade à facção, para trabalhar para o grupo criminoso, ele vai trabalhar no mundo do crime. Ele vai meio que até ser empurrado para trabalhar, nem que seja para ser um simples olheiro do tráfico. Nem que seja para isso. E, em verdade, o que vai acontecer é isso. Você tem esses moleques aí que estão em motos aí com coquetel molotov, né, jogando aí, recebendo ordens, porque eles recebem ordens, orientação, instrução, são treinados e são pagos. São pagos para isso. É feito todo o recrutamento, é feita uma seleção de pessoal. O crime organizado é uma empresa. É uma empresa. Uma empresa que tem várias funções, tem uma hierarquia, tem uma cadeia de comando, são organizados mesmo, tem dinheiro e arrecadam muito, Denis. O Pedro citou aqui a origem do PCC. O PCC nasceu no sistema prisional paulista. Com um sistema de arrecadação que deu certo, trabalhando com arrecadação e comunicação. Então, eles têm grana. Grana que é produto do crime, óbvio. E eles têm grana. E essa grana circula, assim como todo o capital circula. É uma questão que se resume, Sinara, ao capital. Circulação de capital. O movimento das facções, o caos que está acontecendo aqui em Natal, eu estou escutando aqui helicópteros aqui passando, né, e som de viaturas, tem a ver, no final das contas, com circulação de capital. Um capital perverso, Denis. Criado aí, cultivado, à base do que você falou, do encarceramento em massa, sobretudo, de jovens e pretos. O encarceramento feminino, só para concluir, Dri, o encarceramento feminino acontece exatamente a reboque disso. Porque mães, filhas, irmãs, esposas, namoradas acabam indo a reboque e trabalhando também para o tráfico. Tráfico esse, eu já dei aqui a receita do bolo. Tem aqui, né, uma resposta punitiva que mais encarcera, não ressocializa e, pelo contrário, estigmatiza. Estigmatiza tanto, Denis, a ponto de não permitir que uma mulher, por exemplo, como a Elise Matsunaga, teve até um documentário recente passando, né, na Netflix sobre ela, a mulher é acusada e condenada por ter matado e esquartejado o marido, o executivo da IOC, ela não poder ter sequer a sua vida privada respeitada. Porque é uma mulher que, apesar de ter cometido um crime hediondo e ter pago por isso, ele está pagando a liberdade condicional, cumprindo a lei, é uma mulher que tem o seu emprego como motorista, né, de aplicativo revelado simplesmente para que ela não possa trabalhar. Ela vai viver como é que ela vai ser ressocializada?
Se eu nego emprego a alguém, essa pessoa não pode trabalhar. Porque a lógica perversa é essa. Porque o capital é perverso. O capital ele exclui, o capital ele quer lucrar. E se você emprestar o ponto de vista do capital, você é preso, você é ignorado, você é esquecido e você não é ressocializado. Porque nem o modelo filadelfiano, que é aquele modelo de trabalho do preso, Sinara, que está na lei de execução penal, ele é cumprido aqui no Brasil. Porque nem para fazer bola de futebol, né, querem mais que os nossos presos costurem ou façam. O que eles querem mesmo é que eles desapareçam. De preferência, mortos, decapitados e rebeliões em presídios. Tipo Carandiru, né? Eles... Pedrinhas. Pedro... Campo de concentração. Bem, eu acho que tocou num ponto aí que eu nem esperava abordar hoje, mas que é um ponto central, né, que é a questão da renda e do tráfico, né, e da ilicitude, como ela é magnética para isso, né. O Feltran, o autor de um livro maravilhoso sobre o PCC, ele mostra como, por exemplo, os recursos, como esse dinheiro circula muito bem, não é? E como a atividade ilegal, por ser ilegal, né, ela é altamente rentável, até porque ninguém exerceria uma atividade legal se ela não tivesse ganhos muito expressivos para que que valesse a pena você correr o risco, né? Correr o risco de ser, inclusive, não só preso, mas também morto, né? É incrível, por exemplo, como em São Paulo você consegue fazer, gastando 15 mil, eu fiz até eu estava com o Eduardo Moreira, eu falei numa live para ele como é que era a operação, né? Nos detalhes de você gastar 15 mil com cocaína e conseguir recuperar 165 mil em lucro. Em lucro. Eu não estou falando em lucro mesmo, né? Até depois uma pessoa me abordou e falou, não, Pedro, pô, se eu soubesse disso antes, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou nem mais falar como é que funciona essa operação. Mas os ganhos são muito expressivos porque é um mercado ilegal. A partir do momento que é um mercado ilegal, você consegue ter uma taxa de lucro muito alta, e essa opressão do Estado, ela não influencia em absolutamente nada a dinâmica criminal. Ela não influencia em nada o tráfico de drogas. Se está faltando, por exemplo, droga em Pipa, tem em Bahia Formosa, e o traficante de Bahia Formosa vai aproveitar para majorar o preço, e vai ganhar do mesmo jeito. E depois vai ter a droga em Pipa de novo, porque não funciona dessa forma. Né? A própria lei seca, a política americana dos anos 30 não deu certo. Aí veio depois com a guerra às drogas do Nixon, década de 70, que é o que a gente está vivendo agora, não dá certo também. Qual foi o país que se livrou dessa chaga, nessa perspectiva que eles abordam? Não existe. O Fernando fala das mulheres, 62% das mulheres que são presas é por tráfico de drogas. 62% das mulheres presas é por tráfico de drogas, e está aumentando, acelerando muito. 26% dos homens é por tráfico de drogas. Vê, inclusive, como é uma complicação. Muitas dessas mulheres, Sinara, são forçadas, inclusive. Algumas delas são forçadas a continuar a atividade deletiva do marido. Então, ela vai e ali é obrigada a traficar. Até nisso tem a violência de gênero. Até nisso. Não é? Então, a gente vai ter que... É imprescindível a gente discutir, né? Uma repolítica, eu digo uma repolítica mesmo, porque abandonar essa daqui daí, tanto na segurança pública como no sistema prisional, abandona, a gente vai ter que discutir uma repolítica sobre novos marcos, porque a gente está mergulhado no problema que só aprofunda. Isso que acontece agora no Rio Grande do Norte, isso vai se resolver de uma forma ou de outra, mas não resolve o problema. Seja resolver a partir de um esgotamento por parte da facção criminosa, a partir do trabalho policial, que vai minando as suas lideranças e acabando com o financiamento. Eu até nem disse, vou dizer para vocês, esses meninos aí que estão trabalhando, que são, né, criminosos também, eles vão ganhar 5 mil reais. Às vezes, Denis, a mãe deles não ganha esse dinheiro com trabalho em 6 meses. Não consegue arrecadar esse dinheiro. Esses caras aí que estão aí fazendo isso estão recebendo 5 mil de cara, fora o resto. Então, é uma lógica muito complicada, né, que a gente retroalimenta a partir do binômio violência e prisão, que é caríssimo, inclusive. Sabe quanto custa um preso para o sistema prisional? Quer dizer, quanto custa a população preso? R$ 2.500. R$ 2.500.
Isso paga 5 crianças numa creche. Vê como a gente está investindo errado? Isso paga 2 estudantes universitários. O valor de um preso paga 2 estudantes universitários. E eu estou falando do preso ordinário. Se for o presídio federal, aumenta para R$ 3.200, R$ 3.300. Sabe quanto custa, Dri, para abrir uma vaga no sistema prisional? Estrutura, eu estou falando, não falando nem custo mensal. R$ 30 mil para abrir uma vaga. Estamos com déficit de vagas, porque estamos, né, com o dobro, inclusive. A gente tem hoje uma superlotação de 90%. Se a gente fosse adequar todo mundo, digamos, dentro de um parâmetro mínimo, teríamos que gastar um horror de dinheiro. Fora os 200 mil mandados de prisão que estão aí. Imagina se a gente prendesse as pessoas que estão com mandados de prisão. Né? Então, o que eu quero dizer? Se a gente não reordenar o nosso sistema, a gente está preso dentro de uma bolha que, na verdade, a gente só vai se afogar. É como se fosse um eterno afogado. A gente afoga-se, desmaia, morre e ressuscita ali dentro daquele mesmo tonel de água e volta a se asfixiar e volta a morrer e não acaba. Então, Denis falou certo. A política de drogas é central nisso. Vou resgatar um pouco a minha fala de Fernando, a gente reestruturar a forma como a gente opera as polícias e o sistema prisional com seus objetivos. Sem isso, a gente vai ter Rio Grande do Norte, vai ter Pedrinha, e a gente vai daqui a 10 anos tá falando o mesmo. De repente, novamente, em Pedrinhas, um Pedrinhas 2.0, né? Com 100 mortos, algo assim, e a gente não solucionando, não tocando nos pontos que tem que tocar. Olha só, a gente te passou aqui do horário, queria agradecer muitíssimo, Pedro, Fernando, Denis. Até a próxima, vamos repetir aí para a gente continuar debatendo. Tchau, gente. Obrigada aí, obrigada a vocês valeu, todos. pessoal. Um abraço.